Amém. Graças a Deus. Vamos se pôr de pés. Nós vamos ler a parte B do versículo 8 de Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 8, parte B, versículo. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Querido Jesus, na verdade, Senhor, nós temos não uma parte, mas toda. Nós estamos vivendo na era mais maravilhosa que existe. É uma era da restauração de todas as coisas. Isso dá a nós, Senhor, a soberana graça de podermos, ó Pai Santo, viver em uma era abastada. De ambos lados, uma era em que o mundo está nadando em seus bens materiais. A noiva de Jesus Cristo, do outro lado, o Senhor está nadando e mergulhando na revelação divina que o Senhor tem dado para nós nesses últimos dias, através desta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Então, Senhor, que podemos sempre estar prontos, como eu disse, para o que vai e o que vem. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajude-nos nesta noite mais uma vez, pois precisamos muito de Ti. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos, por favor. Bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido fui eu. Pensava que fosse impossível entrar a minha alma no céu. Vaguei tão errante nas trevas, nem raio de luz vinha a mim, e triste, cansada minha alma não via perdão para mim. Estando no meio das trevas, bem clara uma voz eu ouvi, dizendo-me: sou poderoso pra dar salvação hoje a ti. Parei, era a voz do meu mestre, falando palavras de amor. Clamei, sou um pobre perdido, ó, tem compaixão, Salvador. Então me entreguei a meu mestre, feliz Jesus Cristo me fez. A todos eu vou proclamando, foi
vez. E quando por graça de Cristo o céu alcançar a final, louvores darei para sempre a quem me deu vida eterna. Louvores darei para sempre a quem me deu vida eterna. Amém, amém. Graça, graça, graça. Amém. Nós estamos vivendo numa era diferente. Em tudo. De todas as demais outras eras. E, por ser uma era muito farta, então, às vezes, muitas pessoas jogam fora muitas coisas, por ter muita fartura dentro dos seus lares, nas suas casas. E, do outro lado, que é o lado espiritual, não poderia ser diferente quanto a respeito da fartura. Porque, na verdade, nós vivemos em um tempo da restauração de todas as coisas, que é diferente da era que tem passado, a era de Sardes. Nós vamos observar que há uma severa repreensão dizendo que foi uma era incompleta, uma era imperfeita. Já na era de Filadélfia, já está dizendo, é uma era também que tem pouca força. Pouca força. Porém, mas ele sempre está elogiando. E está dizendo, tendo pouca força e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Agora, essa pouca força, ela na verdade significa uma coisa muito tremenda. A pouca força. Porque na verdade eles tinham a palavra da hora, o evangelho do seu dia. E eles tinham a mensagem dada por Deus, veio direto do trono, era a mensagem do dia. Deus deu a eles aquilo que eles precisavam naquela era, que não poderia dar o que nós temos hoje para eles. Então, foi uma coisa dada por Deus, que Deus viu, todos aqueles que na verdade abraçaram a mensagem daquele mensageiro, Deus viu eles como pessoas cheias, carregadas,
seladas pelo Espírito Santo. Ainda que a mensagem do seu dia, ela era uma mensagem somente de esvaziamento, de limpeza. Não havia o preenchimento. Por isso que o próprio Senhor está dizendo: tem pouca força. Tem pouca força. Porque a sua mensagem, ela foi uma mensagem de limpeza, de esvaziamento e não de preenchimento. Mas foi o suficiente para manter eles fiel à palavra. Aquela fé viva e não negar o nome do Senhor. Aqueles eleitos, quando eles ouviram o mensageiro da hora trazer a sua mensagem, eles procuraram identificar-se inteiramente com a mensagem e com a vida do mensageiro. Agora, aquelas pessoas que rejeitaram, morreram, espiritualmente falando e fisicamente, claro. Então, era uma era que deu uma introdução mais profunda na revelação. Na revelação. Nós vamos ver que aquilo que Deus deu para John Wesley, Ele não deu para Lutero. Martim Lutero não sabia o que era aquilo que John Wesley pregou. Como também John Wesley não soube aquilo que os pentecostais tinham. Você entendeu? Como também os pentecostais não souberam o que o sétimo anjo trouxe para esta era. Só mesmo aqueles que são eleitos e predestinados para poder receber a mensagem do dia. Então nós estamos vivendo uma era muito melhor, porque nós hoje temos a totalidade da revelação. O que Deus derramou, desde a primeira era até a sexta, Ele está trazendo para a sétima, e ainda aquilo que não foi revelado, Ele tem revelado a nós. Então nós vamos ver que nós temos absorvido a revelação de Deus nesta era pela qual nós vivemos. O melhor tempo de se viver, como Brana disse, é o melhor tempo, é a melhor era, é esta era. Vejam, irmãos, é uma era que só o eleito supera, só o verdadeiro cristão supera. As ofertas gordas que o Deus desta era de Laodiceia oferece,
Só os eleitos que superam isto. Eles não aceitam as ofertas desta era. Não porque eles não queiram aceitar, é porque eles estão dentro de um lugar secreto. Eles estão dentro desse lugar santíssimo, quer dizer, o Santo dos Santos. Eles não podem sair dali para aceitar as ofertas do Deus desta era Laodiceia, não. Ainda que eles queiram, não tem jeito de sair. Ainda mais que eles nunca vão querer. Você nunca vai querer deixar de comer numa mesa abastada, com toda a iguaria de alimentos, para você catar um alimento apodrecido numa lata de lixo. Só se você estiver doente, não é mesmo? Não tiver em uma sã consciência. Mas se você tiver, você nunca faria isso. E nunca faz. A revelação, ela te dá uma visão que não deu nas demais eras. Você passa a obter essa revelação. Você vai ver que essa porta aberta na era de Filadélfia, ela é bastante abrangente, porque na verdade, ela na era de Laodiceia, ela abriu em totalidade para os filhos de Deus nesta era em que vivemos. Primeiro, você vai observar que a partida, o começo do ministério desse mensageiro, de Apocalipse 10:7, ele começou em Atos 2:38. Que foi exatamente trazer de volta a revelação da pessoa de Cristo. O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Que na era de Martim Lutero não teve isto. Na era de John Wesley não teve. E nem naquela dispensação, entre aspas, dos pentecostais. Isso veio ter, foi na nossa era. Quando esse mensageiro entrou em cena, com a sua mensagem, então ele principiou o seu ministério começando em Atos 2:38, sobre o batismo. A restauração do batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que era a revelação da porta aberta, que Deus não derramou na era de Filadélfia. Por isso que foi chamado uma era de pouca força. Agora você faz o exame íntimo. Um cenário na sua vida, começando por aí. Qual é o poderio ou a força que nós possuamos? Através do Espírito Santo, Ele derramando a revelação de si mesmo, da palavra em nossos corações. Um metodista não aceita o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Os pentecostais, entre aspas, não aceitam também. Só um eleito que
pode aceitar esse batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, para nós parece comum. Um batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é natural. É natural para você que o recebeu. Isso é como o seu leitinho desnatado. Para você. Mas eles não conseguem conceber isto. Eles não conseguem alimentar isto, porque é uma revelação da porta aberta. Não é mesmo? Quem é a porta aberta? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta aberta. E o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo é uma revelação do seu nome. Quando você entra por essa porta aberta de uma forma decente, Ele revelou a você, em outras palavras, Ele abriu a porta para você entrar. E para entrar nessa porta aí, você tem 12 guardião. Digo, 4 guardião para entrar nessa porta. Você não entra de qualquer maneira, não. Você tem Mateus, você tem João, você tem Lucas e você tem Marcos. Eles são os 4 guardiões que guardam essa porta. E você só entra nela quando eles abrem a porta para você. Porque entrar, irmãos, na verdade, eu vou dizer para vocês uma coisa. Entrar nessa porta aberta, na verdade, não é só ser batizado no nome de Jesus Cristo de qualquer coisa, não. Você tem que receber aquilo na alma, no coração, no espírito. Você tem que ser revelado por Deus. É isso daí que a porta se abriu para você. Você não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo por causa que sua mãe é. Porque o seu pai é. Porque o seu amigo é. Porque o seu... Não. Deus revelou a você. Quando Deus revela isto a você, você entra. E quando você entra, essa porta você não sai mais. Os guardas não deixam. Eles são chamados guarda da porta e são chamados guardas do trono de Deus. É por isso que você vê algumas pessoas, eles ficam, você pensa que eles entraram, mas eles não entraram. Parece que entrou, mas não entrou. Quando você entra, acabou, você entrou. Você não fica na porta. Você entra para outra porta. E uma porta, quando você entra nessa primeira porta, as outras se abrem para você. Automaticamente as outras portas abrem. Uma casa, ela não tem só uma porta. Não é mesmo? Uma casa tem várias portas. Você tem uma porta que você entra nela. Quando você entra naquela porta, aí você possui outras portas. Você possui a porta do quarto, do outro quarto, e assim da cozinha e tudo mais. Você não fica só naquela porta.
A casa é sua. Sente-se à vontade. Fique tranquilo. É desse jeito que ele fala para você. Jesus é a casa. Jesus é o templo. Jesus é o tabernáculo. Jesus é esse lugar que você entra por essa porta. A revelação. Quando você entra por ele te coloca ali dentro. Ele abre as outras portas para você. Você não precisa pedir para ele abrir. Ele abre. Ah, mas quando você entra ali por Deus, você é um verdadeiro filho. Dá prazer, dá gosto de ver. Você sempre tem aquele desejo ardente de nunca desgostar a vontade dele. Seu desejo é ser mais e mais e mais melhor. Não é isso mesmo? E Jesus Cristo, ele é o quê? O que que Jesus Cristo é? Ele é a revelação de Deus. Ninguém conhece Deus se não conhecer Jesus. É Jesus que dá o conhecer a você a Deus. Ele apresenta você para ele. Amém? Deus nunca foi visto por homem algum. Homem algum nunca viu Deus. Ele é espírito, é invisível. Mas o Filho, Senhor Jesus, que está no seio do Pai, esse o fez Deus conhecer aos homens. Os homens conheceram a Deus. Ele é a sua revelação. Quem vê Jesus, vê o Pai. Se você está dentro de Jesus, Jesus dentro de você, o Pai está dentro de você. E você dentro do Pai. Essa é a revelação que nós estamos tendo agora. Nós paramos na mensagem de Filadélfia, o parágrafo, página 176, 276, e nós vamos dar continuidade no 103, parágrafo 102, mas vejam bem, no 101, mas a revelação da divindade está de volta. Amém? Agora a verdadeira igreja pode novamente incorporar força. Após todos esses tempos, ela finalmente sabe quem é seu Senhor. Isso é uma revelação do verdadeiro cristão. Não é qualquer um que sabe. Não é qualquer crente que sabe quem é o Senhor. É só os verdadeiros cristãos que sabem. Você não sabe porque você ouve alguém dizendo quem é, ou porque mostra ele lá. De jeito nenhum, você sabe por experiência individual que você tem com ele. Não é mesmo? Você é Deus. Por isso que ele está dizendo, uma vez mais, estamos batizando no nome do Senhor Jesus, exatamente como fizeram no Pentecostes. Nunca tinha feito mais depois do Pentecostes. Tinha acabado tudo. Agora voltou novamente. Isso quer dizer que aquele mesmo poder pentecostal que caiu lá na primeira era, naquela difusão do Espírito na igreja primitiva, tem voltado a nós nesses dias. Através da palavra. Que só o eleito que absorve. Deixe-me contar-lhe um sonho
dado por Deus que eu tive a respeito do batismo trino. Não foi uma visão, mas um sonho. Você sabe, eu estou certo que uma das bênçãos das eras da igreja foi receber sonhos pelo Espírito Santo, do mesmo modo que se pode receber visões. Era por volta das 3 horas, numa madrugada de sábado, eu acabara de me levantar para dar a José um gole de água, e quando me deitei, adormeci instantaneamente e tive este sonho. Vi um homem que eu supunha que fosse meu pai. Ele era um homem zarrão, corpulento. Também eu vi uma mulher que presumia-se ser minha mãe, mas não se parecia com ela. E assim como o homem não se parecia com meu pai, este homem era muito malvado para com sua esposa. Ele tinha um grande porrete com 3 quinas nele. Você sabe, quando você toma uma tora e a põe de pé sobre a extremidade e a golpeia com um machado, isto produz uma acha de lenha com 3 quinas em forma triangular. E era assim. Ele tomava esse porrete e batia nela com ele, e a derrubava ao chão. E quando ela ficava ali chorando, ele andava ao redor com seu peito estufado, e em sua face havia um olhar tão arrogante e jactancioso que ele parecia ter grande orgulho e satisfação em surrar a coitada daquela mulher. Toda vez que ela tentava se levantar, ele batia. Eu não gostava do que ele estava fazendo, porém, quando considerei pará-lo, eu pensei, eu não posso atracar-me com esse homem. Ele é grande demais. E além disso, presume-se que ele seja meu pai, mas lá dentro eu sabia que ele não era meu pai. E sabia que ninguém tinha o direito de tratar assim uma mulher. E eu fui até lá e agarrei pelo colarinho e o virei e disse, você não tem nenhum direito de bater nela. E quando eu disse isso, meus músculos cresceram e eu parecia um gigante. O homem os viu e então ficou com medo de mim. E eu disse, se bater nela novamente, tratará comigo. Ele hesitou em bater nela novamente. E então o sonho me deixou. Ele agora vai dar a interpretação do sonho. Eu acordei imediatamente após o sonho. Eu pensei, quão estranho foi isso. Eu me perguntava por que tinha sonhado acerca daquela mulher, quando de repente, eis que ele veio, e reconheci a presença de Deus. A presença de Deus, dele veio a interpretação do sonho. Ora, vocês sabem que não apenas tenho interpretado os seus sonhos, exatamente, mas tenho muitas e muitas vezes lhes contado o que vocês sonharam, de forma que nunca tiveram que me contar. A mulher representa a igreja do mundo hoje. Eu nasci exatamente nessa confusão. A confusão em que ela se encontra. Ela devia ser um tipo de mãe. Ela é a mãe das meretrizes. Seu marido representa as denominações que o governam. Então, as denominações não é ela, é ele, viu? Se é o marido, é ele. O cepo de 3 quinas é o falso batismo trino de uma trindade. Cada vez que ela começava a se levantar, isso significa que as congregações principiavam
aceitar a verdade, ele a derrubava ao chão novamente com aquela falsa doutrina. Ele era tão grande que tive medo dele a princípio. Porém, quando fui contra ele, descobri que eu tinha grandes e poderosos músculos. Eram músculos de fé. O resultado do sonho foi: uma vez que Deus esteja comigo e possa me dar tal força, então deixe-me defendê-la contra o poder denominacional do mundo e fazer parar de bater nela. Agora, eu não estou procurando formar uma doutrina baseada em um sonho. E tampouco estou procurando vindicar qualquer doutrina que eu defenda por meio de um sonho. A unicidade da divindade encontra-se desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21. Mas as pessoas têm sido cegadas por um dogma não escriturístico de uma trindade, e esse dogma é tão universalmente aceito que tentar ver uma única pessoa de Deus é quase impossível. Se as pessoas não podem ver a verdade da divindade, mas combatem, elas jamais podem ver o restante da verdade, porque a revelação é Jesus Cristo em sua igreja, as suas obras no meio da igreja, durante as 7 eras. Vocês compreenderam isso? E agora estou seguro de que vocês entenderam isso que eu disse. Todos os verdadeiros eleitos, quando aceitam a palavra como ela é, eles estão selados. Selados. O que Deus deu para eles, e eles aceitaram e receberam, absorveram, e dormiram, levaram, foram descansar, Deus levou eles. Eles estão selados com a vida eterna. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala aos Hebreus, no capítulo 11, aquele capítulo é chamado A Galeria dos Heróis da Fé. Lá no finalzinho, ele mostra, dizendo que eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Eles estão lá, mas eles não estão mortos. Eles estão tão vivos, tanto quanto nós estamos vivos. Eles estão crescendo na fé, na virtude, no conhecimento, na temperança, na paciência, na piedade e no amor fraternal e na caridade. O tanto quanto hoje o verdadeiro membro do corpo de Cristo está crescendo nessas qualidades. Eles também estão. De acordo com como nós vamos chegando, eles também vão chegando. Tão certo que quando a adoção plena cair, a palavra falada vir, aqueles eleitos que dormiram em Cristo, que estão em corpos celestiais, eles estão prontinhos e preparados para ouvir a voz. Eles ouvirão essa voz e virão em corpos celestiais, e nós que estamos nesse corpo, juntamente com eles, seremos transformados. Eles virão, e eles virão num corpo glorioso, e nós juntamente com eles também. Não foi o que disse São Paulo?
na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, meus irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança de salvação. Mas, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou aqueles que dormiram em Cristo, Deus tornará a trazer com Ele. E você vai ver que eles digamos isto pela palavra de Deus, que nós que estamos vivos, nós que estamos nesse corpo, não precederemos os que dormem, ou seja, não estrouvaremos. Eles estão crescendo como nós estamos crescendo, não é mesmo? Não precederemos os que dormem, mas o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E aqueles que dormiram em Cristo virão em corpos celestiais, e nós que estamos em vida, juntamente com eles, seremos transformados. E subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Aí ele diz: consolai uns aos outros com estas palavras. Então, aí está a verdadeira revelação dessa porta aberta pela qual você obtém. Satanás, ele não pode reter essas coisas aos filhos de Deus. Para começar, você não está nem aí com ele, com o diabo. Você é um filho da luz. Você ama a luz. Você anda na luz como a luz vem para você. Não é mesmo? Quando o diabo apresenta para você, você fala: eu já te conheço, Satanás. Eu te conheço muito bem. Para trás de mim, Satanás. Ele não pode parar na frente de um eleito. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Ora, nós já mencionamos como a força estava retornando. A força estava retornando. Ela estava. O poder da Inquisição tinha decrescido. As perseguições estavam acabando, né? A liberdade, o culto, o direito da liturgia, a igreja estava voltando. As pessoas tinham deixado suas pátrias, exigiam liberdade de adoração. Você viu aí? O jugo da hierarquia estava sendo quebrado. Os governos estavam achando prudente não defender um segmento em detrimento de outro. De fato, pessoas bem intencionadas, mas pobremente lideradas, estavam querendo guerrear para defender seus direitos religiosos. Talvez a maior demonstração de poder da religião nesta era foi o fato que, embora a França caísse em revolução, o grande avivamento wesleyano manteve a revolução longe da Grã-Bretanha e salvou-a para ser um instrumento na mão de Deus por muitos gloriosos anos. Vejam. Então John Wesley, ele entrou com essa mensagem: sem a santificação ninguém verá a Deus.
E foi um reavivamento que varreu a Grã-Bretanha e algumas colônias inglesas. E aquilo estendeu e livrou a Inglaterra de cair naquela revolução da França. Por quê? A mensagem de John Wesley o salvou. Você viu aí? A pregação da palavra nunca foi mais intensa. Enquanto Satanás levantava suas hordas de livres pensadores, enquanto os agitadores, os originadores do comunismo se levantavam, enquanto os teólogos liberais espalhavam seus artigos imundos, Deus levantava poderosos guerreiros da fé e as maiores obras as maiores obras de literaturas, ensinamentos e pregação cristãs vieram desta era. Jamais seus pregadores e mestres têm sido igualados e jamais o serão. Foi nessa era de John Wesley. Então foi uma era que expandiu literaturas e tudo mais. Mas essa era que nós estamos vivendo, ela é uma era muito maior no reavivamento do Evangelho. Nunca houve um ministério como teve o nosso profeta, irmão Branham. Nunca. Foi o maior ministério que já teve. Foi do irmão Branham. Entendeu? O irmão Branham, ele veio para restaurar e revelar os mistérios, os segredos. Ele veio trazer de volta o original para a igreja, a noiva. E nesta era é que a partícula dos membros vivos do corpo da esposa de Cristo ainda vive no corpo natural. Você entende? Desde 1906, quando o irmão Branham entrou com essa mensagem, 33, né? 1906, foi que o irmão Branham nasceu, né? Então, quando ele entrou com essa mensagem, desde lá até agora onde nós estamos, foi o maior reavivamento que já teve. Já teve em literaturas, em evangelistas, apóstolos, mensageiros, enviados com a palavra da hora, através de rádios e agora, por último, através da informática. Foi a maior. Mas também, no entanto, é a era mais pornográfica que existe. É a era mais imunda, mais nojenta, mais podre. É esta era. Assim como a graça superabundou nesta era, também o pecado superabundou. Hoje, para viver um verdadeiro cristão, ele tem que ter Cristo na sua vida. Fora disso, não é mais eu penso, eu acho, eu creio que é assim, não. Hoje você tem que ter a experiência individual com Ele e Ele com você. Você tem que sofrer o batismo do Espírito Santo. Porque quem lhe batiza no corpo é o Espírito Santo, lhe batizando no corpo de Cristo. E isso é uma experiência individual. Então vejam bem, pregadores, mestres nunca têm sido igualados, jamais o serão. Vocês vejam, todos vieram desta era. Eles pregaram, ensinaram, escreveram a palavra. Eles glorificaram o seu nome. Quando nós procuramos viver a palavra de Deus como ela é,
não através de nós mesmos, mas através do próprio Espírito Santo vivendo em nossas vidas, você está glorificando a Deus. Então vamos glorificar a Deus de corpo, de espírito e de alma, com todo o entendimento que Ele tem nos dado. Vamos dedicar tudo que somos a Deus e dizer, como disse Maria: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Amém? Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar 154, Ser Valente. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, ele sempre no amor, corredor do valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar. Ser valente, seja aqui ou onde for, escutado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitar a cruz, firme sempre no amor, do valor, cheio do Consolador. Se valente, o Evangelho a proclamar. Se valente, no Brasil, em terra ou mar. Se valente, tua vida encordecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, em terra ou mar. Se valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Se valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, corredor do valor, cheio do Consolador. Se valente. Deus nos
ajude a sermos valentes, verdadeiros cristãos valentes. Aproveitarmos, né, como seres humanos, aqui na terra, nesse corpo, o qual Deus nos colocou, e sermos valentes em servir a Deus. Não sermos crentes manhosos, não sermos crentes preguiçosos, não sermos esse tipo de crente muito chegado às coisas materiais, mas dar primeiro lugar às coisas de Deus. Deus em primeiro lugar. Aí as outras coisas em nossas vidas naturais, elas são acrescentadas. Quando chegar o dia, se Deus não vir antes de você ser levado, raptado, você vai estar com essa valentia, provando que você sempre tem sido um bom e verdadeiro soldado de Jesus. Isso é verdade. Não ser um Saul na vida, não é mesmo? Não ser um Saul na vida, mas ser um Davi, um verdadeiro Pedro. Eu fiquei pensando nas fraquezas que Pedro tinha, aquela hostilidade de Pedro. Como eu preguei agora esses dias falando a respeito de Pedro, e Deus disse para ele, quando ele convertesse, então ele confirmasse os irmãos dele. Mas tinha uma coisa, Pedro tinha o estupim curto, para tudo. Pedro tinha o estupim curto para tudo. Qualquer coisa ele estava puxando o gatilho. Ele não importava se ele acertava ou se errava antes, naquele momento. E uma coisa que eu estava observando em Pedro, era que mesmo ele sendo aquele homem do estupim tão curto e falho, cheio de fraqueza, Deus não olhava, não era as falhas de Pedro. Deus olhava, era a semente eleita que Pedro tinha. Se não fosse assim, irmãos, Pedro não tinha sido o porta-voz. Deus não tinha dado a chave do reino para Pedro. Com todas aquelas fraquezas que Pedro tinha e cometia, todas aquelas falhas, puxava o gatilho antes da hora, até o ponto de Deus repreender ele severamente. Mas tem uma coisa, Deus olhava assim e sabia que Pedro não tinha medo, não era medroso. Logo ele falava, se ele tinha uma pergunta, ele falava, ele já perguntava. A hora que ele viu que Jesus disse assim, olha, há um aqui no nosso meio que há de trair-me com um beijo. Pedro já ficou perguntando, pergunte para ele se é nós. Quem é? Quem é esse um? Quem é esse um que vai trair ele com um beijo? Ele não tinha esse negócio de ficar com aquilo. Ele falava logo. E aquilo às vezes trazia para ele umas repreensão, mas trazia edificação. Que hoje para nós é muito oportuno, muito bom. Então você pode ver que quando Deus disse ali para Pedro, falou assim, Senhor, olha, quando Jesus disse, olha, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vai ser dispersa. E eu vou ser morto, vou ser entregue nas mãos dos homens maus, cruéis e crucificado. Mas no terceiro dia eu ressuscitarei de volta. Pedro já logo puxou o gatilho. Senhor, eu vou morrer contigo na cruz. Eu não te negarei. Você vê como que era Pedro? Confiança, coragem. Ele não tinha medo. Agora ele puxava o gatilho. Ele puxava. Eu fiquei assim pensando a respeito de Pedro. E Deus foi e disse, Pedro, tu me negarás
3 vezes antes que o galo cante. Você viu aí? Não, Senhor, jamais eu morrerei contigo. De fato, ele morreu mesmo. Mas você vai ver que com tudo aquilo ele negou Jesus 3 vezes. Mas só que tem uma coisa, Deus olhava e via coragem nele. Ele era um homem de coragem. Ele não era medroso. Ele não tinha medo. Ele era tão agitado que quando ele estava pescando no barco, ele e seus irmãos pescando no barco, e Jesus apareceu, ele estava só de sunga, né? Sunga, isso. Quando ele viu Jesus, ele atirou dentro da água. Ele pulou na água porque ele estava quase nu. Fica aí, ó, pulou na água. Então vocês sabem. Agora, depois que Pedro recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecoste, eles queriam crucificar ele como crucificou Jesus. Ele disse: não, eu não sou digno para crucificar como meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Ele não negou a Deus em hipótese alguma. E ele tinha a chave. A chave do reino foi entregue nas mãos dele. Mombrando diz: ele era o porta-voz. Veja. Agora, quando você faz isso do coração, da alma, do espírito, Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que passa no seu coração. Antes que haja um pensamento na sua mente, Ele já sabe o que você vai pensar. Que tipo de coração que você possui, que nós possuamos. Deus nos ajude, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos preserva dos males desta noite. E nos guarda e nos conserva para a sua vinda em vida. Amém? Senhor Jesus, leva-nos em paz, guarda-nos, protege-nos de todo mal, que o teu anjo acampa ao nosso redor, e que possamos estar assegurados com esse seguro divino, o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Sou um soldado de Jesus Cristo, na luta insisto e tenho valor. Eu sou pequeno, mas ao meu lado vai meu amado Rei, meu Senhor. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Hostes ferozes dos inimigos, eu as persigo e posso vencer.
telhas de areia fosse o poder, todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Para o combate vou preparado e meu escudo carrego já. Sua palavra serve de espada, foi-me doada por Deus Jeová. Macho ditoso com